Gálatas 3, de 1 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos mais uma vez louvar e agradecer o nome do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez por podermos estar na casa do Senhor. Temos esse privilégio, porque o Senhor tem dado saúde a todos nós. Nós te damos graças por isso. Te louvamos por rever irmãos que há tanto tempo não víamos na casa do Senhor, como a nossa irmã Sueli, que hoje veio com o Benjamin, com a Kátia. Mais uma vez te damos graças pelo retorno da Rose e o Clóvis, por ela já poder frequentar novamente a igreja. Te damos graças pelos demais irmãos que estão conosco hoje, depois de tanto tempo, como Roberto, Emília e tantos outros irmãos queridos. Que o Senhor abençoe para que nos outros domingos mais irmãos estejam conosco, com segurança, que o Senhor nos dê essa graça de melhorar a cada dia a situação da pandemia e juntos glorificarmos, bendizemos o Teu nome. Nós te louvamos, porque sabemos que tudo isso vem do Senhor, das mãos do Senhor, é o cuidado do Senhor para conosco, e que o Teu nome seja aqui engrandecido. Fala conosco, ó Deus, continua a falar conosco por meio da palavra do Senhor, que nessa hora o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, clareie o nosso coração, para entender a mensagem do Senhor a todos nós. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Martinho Lutero, o reformador Martinho Lutero, ele defendia que a doutrina da justificação é a principal doutrina das Escrituras Sagradas. Aliás, ele dizia assim, que a doutrina da justificação pela fé, pela graça mediante a fé em Cristo somente, ela é o artigo pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. Se a igreja tirar o fundamento, a doutrina da justificação, ela não se sustenta, ela cai, ela quebra, ela deixa de ser igreja. E, aliás, essa visão não era só de Martinho Lutero. Paulo está deixando isso bem claro aos Gálatas, várias vezes repetindo, batendo como num martelo, batendo na mesma tecla o tempo todo, dizendo sobre a importância da justificação somente pela fé, não pelas obras, de forma alguma. As obras não têm nada a ver, não consegue, nossas obras não conseguem, nós não conseguimos agradar a Deus em hipótese alguma com as nossas obras, e sim pela fé na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez no nosso lugar. A doutrina da justificação pela fé, segundo Martinho Lutero, é então a mais fundamental de toda a Bíblia, e não somente do Novo Testamento. Às vezes a gente olha, apenas para o Novo Testamento e vemos, aqui há a doutrina da justificação, lá no Antigo Testamento não há. Paulo está dando uma comprovação aqui,
usando o exemplo de Abraão, de que isso não é verdade. Não é? Os judaizantes que se gabavam de ser filhos de Abraão, os judaizantes aqui pregando aos Gálatas sobre a importância da circuncisão e não somente da fé em Cristo, Paulo vai usar o próprio exemplo do crente Abraão, não é? Do crente Abraão, como ele coloca aqui no texto. Mas um outro autor, Philip Ryken, que é pastor da 10ª igreja Filadélfia, ou em Filadélfia, nos Estados Unidos, igreja presbiteriana. Aliás, agora ele não está mais no pastorado dessa igreja, porque assumiu a direção do seminário de Eton College, um grande seminário, importante seminário lá nos Estados Unidos. Ele defende o seguinte, que não há cristianismo baseado em desempenho humano. Não tem cristianismo baseado no nosso desempenho. O cristianismo está todo fundamentado no desempenho de Cristo, não no nosso. Nós não temos um bom desempenho na nossa carreira cristã, não temos jeito, né? Aliás, ele diz que nós começamos na fé e nós seguimos pela fé o tempo todo. Sem fé, nós não conseguimos agradar a Deus, o justo viverá por fé, como Paulo vai dizer aqui, vai dizer aos Romanos, está lá escrito também em Abacuque. A justificação, segundo Ryken, é também uma doutrina para a vida inteira, não somente para o momento do encontro com Deus. Porque a gente acha muitas vezes que o evangelho, que a justificação, termos importantes que a Bíblia mostra para nós, ou ensinamentos importantes da palavra de Deus, funcionam ou servem somente para mostrar o dia da nossa conversão. O dia em que Deus nos declarou justos. Quando o Espírito Santo nos regenerou, aliás, justificação é isso, né? Quando o Espírito Santo nos regenerou, ele deu a nós a fé para crermos em Jesus, e uma vez que cremos em Jesus, há uma declaração de justiça. Nós não mais seremos acusados de nada. Todos os nossos pecados foram pagos em Cristo. Nós estamos declarados diante de Deus justos, justificados, ninguém mais nos condena, Satanás nem pode mais nos acusar, tanto que Cristo chega aos céus, é assunto aos céus, ele é expulso da presença de Deus porque a obra foi completa, foi consumada, aliás cantamos aqui, consumado está. A obra de Cristo foi completa, o desempenho dele foi total, não há nada mais a acrescentar naquilo que Cristo fez. Então a justificação é uma doutrina para a vida toda nossa, para a nossa caminhada cristã, e ela serve para guiar o nosso viver. Aí Ryken diz assim, por exemplo, para os momentos confusos da nossa vida, e ele faz algumas perguntas aqui, ele diz assim, tem momentos, né, que a gente faz algumas perguntas para Deus. É verdade mesmo que Deus me ama? Será mesmo que Deus se preocupa, se importa comigo? Quem aqui não fez esse tipo de pergunta? Quando a gente passa por provações das mais difíceis da vida, tem hora que a gente fica pensativo, né? Poxa, será mesmo que Deus me ama? O que vai fazer diferença nesse momento? É a doutrina da justificação. Faz toda a diferença saber que nós temos um Deus que, apesar do nosso coração enganoso, das tristezas que a vida apresenta a nós, a justificação lembra a todos nós qual é a prova do amor de Deus. Ele enviou Jesus para resolver o problema da nossa condenação. Ele tem algo muito melhor na vida por vir para nos dar por aquilo que Cristo, seu Filho, fez no nosso lugar. Então nós lembramos, sim, Deus se importa com a gente. Deus se importa comigo, Deus sabe do momento que eu estou vivendo. Então a justificação não é apenas algo para nós lembrarmos e agradecermos pelo passado, né? Mas ela tem que estar presente todos os dias na nossa caminhada. Lembrar que Deus resolveu o nosso maior problema, a nossa condenação eterna, porque nós seríamos com certeza condenados pelo nosso pecado. Também ele diz assim, Ryken diz assim, e quando a gente está desanimado pelos problemas da vida, às vezes, né, as coisas vão cada vez pior e não há esperança, há momentos tão sombrios na nossa caminhada terrena e ficamos abatidos, desanimados. Como aguentar mais um dia? Tem hora que a gente perde todas as forças por vários e vários problemas. E a gente precisa lembrar de novo da justificação pela fé em Cristo Jesus. Eu fiquei lembrando de um filme que ele é até difícil de assistir, de tanta desgraça. Parece que as desgraças, os problemas na nossa vida, e esse filme demonstra isso de maneira muito clara, parece que elas vêm sempre por atacado, não é verdade?
Não vem um problema de uma vez. Quando vem problemas, parece que vem um atrás do outro. E a gente passa por todo esse momento com muitas dificuldades. Eu fiquei lembrando de um filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, quando ele está lá desempregado, procurando um emprego, tentando realizar seu sonho de trabalhar numa área específica, e ele consegue apenas um estágio, não consegue um emprego, o estágio não era remunerado. E aí ele perde, a esposa não consegue conviver com ele em toda aquela situação, ele tem uma criança pequena, um menino pequeno, e aí as coisas só vão piorando, porque ele se dedicando, quase não dormindo, trabalhando, cuidando do menino, tentando passar naquele estágio, mas as coisas vão piorando e ele perde, ele não tem como pagar aluguel, ele é despejado do lugar onde ele está com o menino, ele vai parar num hotel, é despejado do hotel e chega naquele banheiro do metrô, quando ele se esconde ali, passa a noite com o menino chorando em lágrimas. E aquele filme demonstra, aliás, as coisas vão piorando mais um pouquinho depois do filme, aquele filme demonstra a realidade de todos nós. Quantos sofrimentos nós passamos por essa vida. Como é difícil viver, mas como é bom saber que há alguém que fez diferença e que faz diferença todos os dias, independente do tamanho da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa angústia, quando a gente acha que não tem mais o que fazer, não tem solução para nada, a gente precisa lembrar que há alguém que cumpriu a missão de maneira completa, que pagou o preço da dívida do nosso pecado e que garante a todos nós uma vida abundante, uma vida eterna em Cristo Jesus. Nós tivemos aqui na sexta-feira a bênção, de ter o Denis conosco. Ele é filho da Helenivação e estávamos aqui na reunião missionária, onde ele falava sobre o sofrimento das pessoas nos hospitais de queimados e várias outras situações. Ele, como filho da Heleni, desde os 2 anos de idade, ela tem 42, desde os 2 anos ele via a Heleni envolvida, a Helenivação, envolvida em todo esse trabalho de capelania. E quantas coisas nós somos desafiados aqui. Aliás, eu queria fazer um desafio a você. Vamos tentar sair um pouquinho da nossa zona de conforto, vamos parar de olhar um pouquinho para o nosso problema. E faz assim, eu sei que talvez a qualidade não está muito boa, porque eu filmei do meu celular mesmo, mas entra lá no nosso YouTube, assiste a reunião missionária de sexta-feira, ou ouve, Coloca lá no carro, quando você estiver no trânsito, e ouve um pouquinho quanto a gente pode ser útil àqueles que estão em sofrimento, àqueles que estão passando por tristezas, por angústias, como a gente pode ir cantar, não pode entrar no hospital, como ele mesmo disse, nós não podemos entrar no hospital mais para cantar por enquanto, mas a gente pode fazer isso fora do hospital. A gente pode fazer tantas coisas em prol daqueles que estão sofrendo. Nós precisamos, pensar nisso, como as pessoas sofrem, como as pessoas têm as suas angústias na vida, mas a gente sempre tem que lembrar disso, há alguém que se importou com a nossa dor, há alguém que se importou com a nossa desgraça e veio pagar a dívida do nosso pecado, e esse alguém é o Senhor Jesus. Então a justificação, ela nos lembra quem somos. Somos indignos e merecedores, não temos como chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não mereço passar por esse problema, eu não mereço passar por essa enfermidade, eu não mereço passar por esse desemprego. Nós merecemos muito mais do que isso, nós merecemos condenação eterna. Mas a justificação traz gratidão no nosso coração. Apesar de merecermos o pior, Deus não faz o pior para nós, Deus não tem o pior para nós, Deus sempre tem o melhor para nós. Nós temos um Salvador que nos ama, que se entregou por nós, que tem bênção para nos dar, e nós precisamos confiar na obra de Cristo, na justificação em Cristo Jesus. Eu queria então falar com os irmãos, baseado aqui nesse texto, sobre a eficiência da fé que traz para nós, a certeza dessa justificação, a certeza de que em Cristo nós temos tantas coisas boas na nossa vida. Então a primeira lição que o texto traz para nós é a fé que traz bênçãos incontáveis, versos de 1 a 5. Vamos ver aí novamente, vamos olhar para o texto. Gálatas 3, de 1 a 5. Paulo de novo está bravo com a igreja, palavras duras que ele usa aqui, Ó Gálatas insensatos, loucos, tolos. Paulo está bravo com a igreja, nós vimos isso desde o começo do primeiro capítulo. No segundo capítulo ele ficou bravo com o apóstolo Pedro, como nós vimos na semana passada. Ele está muito irritado com tudo que está acontecendo lá na igreja da Galácia, ou nas igrejas da região da Galácia, e ele vai dar razão aqui. Ó Gálatas insensatos, vocês são malucos, são loucos.
Quem vos fascinou? E a palavra que ele usa aqui é quem vos enfeitiçou. Quem te hipnotizou? Essa ideia. Vocês não estão pensando no que vocês estão fazendo. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele está dizendo, vocês ouviram sobre o Cristo crucificado. Vocês tiveram provas dele. E agora vocês estão partindo para as obras da carne, para a circuncisão, para as obras da lei. E olha só, de novo aí no verso 2, eu quero apenas saber isto de vós. E ele vai começar a colocar perguntas para colocá-los na parede aí. Ele diz assim, recebestes o Espírito Santo de que maneira? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pelas obras da lei que eu vim até aqui pregar o evangelho a vocês? Se fosse pelas obras da lei, vocês ainda estariam na idolatria, estariam em qualquer lugar, menos na fé, na graça do Senhor Jesus. Aliás, essa palavra de Paulo me lembra bastante aquilo que aquele cacique da aldeia da ilha de Finge disse ao cara que sabia de tudo, né? Que chegou lá em Finge e falou, que isso, lá na Europa ninguém mais quer saber de Bíblia. Vocês já sabem dessa história, né? Ninguém quer saber de Bíblia mais, que onde já se viu, ninguém acredita mais nesse negócio, é bobagem. E aí o cacique da tribo trouxe ele para um lugar e disse assim, tá vendo esse negócio aqui? Se não fosse um missionário que viesse trazer o evangelho de Cristo aqui, tivesse trazido para nós a Bíblia Sagrada, sabe o que nós íamos fazer com você hoje? Nós íamos te fritar nesse forno e íamos comer você, nós éramos canibais. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Se fosse pelas obras da lei, vocês nem tinham ouvido nada, nem igreja vocês teriam. Porque eu não ia sair de Antioquia para anunciar um evangelho falso, sem poder, um evangelho que não faz diferença na vida de ninguém. Vocês receberam o Espírito Santo, não foi pelas obras da lei, foi pela pregação da fé, da pregação do apóstolo Paulo. Aí ele diz, verso 3, sois assim insensatos, de novo, loucos, tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês acham que as obras da lei, vocês acham que o esforço de vocês na carne é o que vai fazer diferença na vida de vocês. Aí são loucos mesmo. Paulo está indignado demais porque ele não cabe na mente dele essa tolice da igreja caindo na conversa dos judaizantes. Aliás, eles deveriam ser bem eloquentes, deveriam ser bem, porque até o apóstolo Paulo eles conseguiram enrolar, até Barnabé eles conseguiram enrolar por um tempo, como nós vimos na semana passada. Esses homens eram complicados mesmo. Causaram um dano terrível nas igrejas da Galácia. E aí, verso 4 agora. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei e não pela pregação da fé? Quantas coisas boas Deus já fez na vida de vocês, quantas vidas transformadas, quanto coração abatido, caído em idolatria, que Deus libertou, e ele vai falar isso mesmo lá no capítulo 5, não torne a ser escravo, já que você está liberto em Cristo. Quantas coisas Deus faz na nossa vida, e às vezes a gente acha que sabe de alguma coisa. A gente deveria, não precisa nem da Bíblia para isso, para saber que até a própria filosofia grega já dizia isso, através de Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Mas aí a gente começa a caminhar na fé cristã, a gente sabe alguns versos de cor, a gente faz um curso de teologia, a gente de repente acha que sabe de todas as coisas. E a gente esquece que nós não somos nada, somos pequenos demais. Que nós carecemos é da pura graça de Deus, é de ver as bênçãos, os milagres, as maravilhas de Deus acontecer na nossa vida. Não é pelo nosso desempenho, mas é por aquilo que Cristo fez e faz todos os dias em nós por meio da obra do Espírito Santo agindo em nós. E é o que Paulo está dizendo então. Nós temos muitas bênçãos em Cristo. Aliás, isso me faz lembrar alguns outros textos que Paulo escreve em outras cartas, Quando a gente lembra, por exemplo, ele vai falar das bênçãos incontáveis que nós temos em Cristo. Lá em Efésios 2, lembram lá? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente só fica até o verso 10, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu fico maravilhado de ver o que ele escreve depois, a partir do verso 11.
Porque ele diz assim: antes nós não tínhamos paz, não tínhamos Deus no mundo, estávamos sem Deus, sem esperança. Agora nós fomos reconciliados com Deus. A graça de Deus traz um monte de benefício que a gente acaba esquecendo, deixando de lado. E Paulo vai trazer essa mesma argumentação em Efésios 2, a partir do verso 11. Aí em Colossenses, capítulo 1 e 2, Paulo fala da magnitude, da bênção, da obra de Cristo. Uma igreja passando por muitos problemas, muitas dificuldades, a cidade de Colossos, uma cidade muito pobre, muito humilde, os crentes ali sofrendo todo tipo de privações, igreja insatisfeita, e Paulo vai escrever a carta que tem uma cristologia belíssima. Ele vai dizer que em Cristo estão todas as riquezas, você não precisa de nada nessa vida a não ser de Cristo. É nele que nós estamos aperfeiçoados. Paulo está dizendo isso aos Colossenses e aos Gálatas da mesma forma. Vocês não vão se aperfeiçoar nas obras de vocês mesmos, mas na obra de Cristo. Nele nós estamos perfeitos, completos, totalmente satisfeitos. Paulo trata disso em várias outras cartas. Pois bem, então a primeira parte, a fé, né? A fé que é eficiente, a fé eficaz, ela traz bênçãos incontáveis. Precisamos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida em Cristo. Mas o texto vai dizer também que a fé sela a nossa filiação com Deus. Nós não somos mais qualquer um. Nós somos filhos com íntima comunhão com o nosso Pai, até a ponto de poder chamá-lo de paizinho, como Cristo chamava. Olha só que interessante, a fé sela a nossa filiação com Deus, a partir do verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele está dizendo, olha, Abraão creu, não foi pelas obras de Abraão, não foi pela circuncisão que ele fez, mas foi pela obra de Deus nele, e Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. A citação aqui é de Gênesis 15, verso 6, não é? Quando Deus aparece ali para Abraão naquele momento, dizendo que ele teria muitos filhos, teria uma descendência enorme. Abraão sabe que isso não tem condições de partir dele nem de sua esposa, eles não têm condições de gerar filhos, e aí Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, verso 6, vai nos dizer isso. É uma citação de Paulo. Paulo está dizendo, vocês estão citando Abraão como o pai da fé, o pai da circuncisão, mas na verdade ele creu. Não foi pelas obras dele, foi pela fé em Deus, e assim ele foi justificado. Aqui é algo interessante, né? Porque o texto vai dizer agora, no verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Olha a argumentação de Paulo. Paulo era um profundo conhecedor da lei, aliás, um doutor da lei precisava saber a lei inteira de cor, né? E Paulo era um desses, formado aos pés de Gamaliel. E Paulo tem uma argumentação brilhante entre os judeus aqui. Eles estão se gabando da circuncisão, dizendo para a igreja, não basta aquilo que Cristo fez, é preciso passar pela circuncisão, você que é gentio que não passou ainda. Essa é a argumentação, a briga de Paulo contra os judaizantes. Os judaizantes diziam que é Cristo e mais a circuncisão. Primeiro circuncidar-se para depois, né? Se torne judeu primeiro para depois seja um cristão. E Paulo vai dizer o seguinte, vamos lembrar só de números aqui, né? Claro que eles não tinham a Bíblia com números como nós temos. A circuncisão está em que capítulo da Bíblia, irmãos? Quando é que Deus instituiu a circuncisão? Alguém lembra? Gênesis, capítulo difícil? Capítulo 17. Depois que Abraão falhou e teve filho com a escrava Agar, Deus renova a sua aliança com ele. Apesar dele não merecer, e aí Deus vai colocar um sinal de aliança, um sinal de união com Deus. Capítulo 17 de Gênesis. A argumentação de Paulo aqui está onde? Capítulo 12 de Gênesis, capítulo 15 de Gênesis. Antes da circuncisão houve a fé no coração de Abraão. E o evangelho foi pregado, em ti serão abençoados todos os povos. Onde está isso, irmãos? Gênesis capítulo 12. Quando Deus chamou Abraão daquela vida de idolatria. Abraão não era alguém bonzinho, aliás, nunca foi. E mesmo justificado, continuou a errar.
O pai da fé pecando por falta de fé muitas vezes. Assim como Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecando por pecados do coração. Assim como João, discípulo amado, pecando por falta de amor algumas vezes. Assim como o homem mais manso, Moisés, pecando por falta de mansidão. A Bíblia é clara a mostrar que o desempenho de todos os servos da Bíblia foram falhos. Ninguém é herói na Bíblia a não ser um Cristo Jesus. Ele sim é o herói de todas as coisas, é o que venceu tudo. E aqui a argumentação de Paulo é muito significativa. Ele está lembrando textos anteriores à circuncisão. Um dia Deus foi quem chamou Abraão. Deus que deu um nome a Abraão. Não foi Abraão que tinha nome por si mesmo. Deus que deu uma terra a Abraão e guiou ele pelo caminho para chegar à terra prometida. Deus fez tudo isso para ele. Ele apenas creu. Ele recebeu. Ele creu no Senhor Jesus. Ele creu no Messias prometido, e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Ou para obter a justiça de Deus. E aí Paulo vai dizer no verso 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Desde aquele tempo Deus já dizia, os gentios vão crer em Abraão. Daí Paulo vai dizer, vocês se gabam de ser filhos de Abraão? Porque são judeus de sangue, puro sangue, né? Na verdade, filhos de Abraão são aqueles que têm fé, apenas fé no Messias. E aí não precisa ser judeu para isso. Todos os gentios podem ser filhos de Abraão, podem participar da mesma promessa de Abraão. Por isso que na nossa igreja, por exemplo, nós batizamos os nossos filhos, porque eles pertencem ao Senhor. Porque a promessa que foi dada a Abraão não foi só a ele, foi a toda a descendência, aos da fé, e nós fazemos parte disso. Nós podemos apresentar os nossos filhos dizendo, eles pertencem a Deus, eles são do Senhor. E nós assim glorificamos a Deus, porque não parte da nossa capacidade, do nosso desempenho, mas do desempenho de Cristo em nos justificar, em trazer sobre nós toda a justiça. Aliás, de Deus Pai pegar a justiça de Cristo e imputar, colocar sobre nós, né? E não a nossa própria justiça, como o texto nos dá. A eficiência da fé, a fé que traz bênçãos incontáveis, a fé que sela a filiação com Deus, até o verso de número 9, de 6 a 9. E agora, a fé que traz livramento de maldição, livramento da maldição eterna, de 10 a 14. Vejamos lá o que diz o texto. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Por que de maldição? Mas a lei não é boa? Cristo não cumpriu a maldição? Aliás, Cristo não cumpriu toda a lei? Cristo cumpriu. A maldição deveria cair sobre Cristo? Não, ele cumpriu a lei. A lei é boa, a lei não é ruim. A lei é instrução. Aliás, não sei se você sabe, a palavra hebraica para lei, ela significa instrução de um pai para que o filho seja bem-sucedido. Torá no hebraico significa isso. Instrução de um pai para que o filho seja bem-sucedido. Cristo seguiu a instrução do seu pai o tempo todo. Nunca se desviou, uma vírgula sequer da lei. Então a maldição não podia ter caído sobre ele. Certo? Aí o texto vai dizer, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Lembram da palavra de Jesus um dia, quando trouxeram uma mulher pega em adultério? Ele diz assim, quem tiver pecado, aliás, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem é que podia tirar aquela pedra e matar aquela mulher adúltera? Quem era o único que podia? Cristo Jesus. Mas ele diz, eu não te condeno, né? Vai e não peques mais. Olha que interessante. O único que cumpriu a lei é quem? É Cristo. Todos nós estamos sob maldição. A lei, ela mostra a nossa maldição, o nosso estado de maldição diante de Deus. Deus é totalmente santo e não tem pecadinho, pecadão para Deus, né? Um simples pecado, pecadinho que a gente acha, uma mentirinha. Isso deve levar a quê? A condenação eterna. Deus é totalmente puro, totalmente santo. Ele não habita com o pecado. Então alguém tem que pagar esse preço. Todos estão debaixo de maldição, todos estão debaixo da lei, é o que Paulo está dizendo. Maldito todo aquele que permanece. Ou seja, vocês não aceitam a obra de Cristo, vocês querem acrescentar a própria obra de vocês de acordo com a lei. A lei traz maldição, a lei mostra o nosso pecado, a nossa miséria. Paulo vai argumentar isso no capítulo de 2, Romanos, capítulo 1, 2 e 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Ele mostra isso claramente na carta aos Romanos, no início da carta. Todos estamos sobre maldição, maldição da lei. Aí, verso 11, né? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo não vive mais pela lei, porque pela lei ele não consegue viver. Ele não consegue acertar. Deus não aceita a garotada que tira aí, se esforça para tirar 10 na prova, chega lá na hora da nota, vem 9,5. Não tem jeito, né? Está condenado, reprovou. A média de Deus é 10, é 100%. Ou você é 100% ou você está condenado. Deus é santo e é justo, ele tem que condenar o pecador. A maldição está sobre todos aqueles que estão debaixo da lei. Se você quer viver pela lei, você está debaixo de maldição. Aliás, o texto citado aqui por Paulo é o próprio texto da maldição. Vamos lembrar que ao chegar próximo da terra prometida, Moisés está repetindo a lei em Deuteronômio, no finalzinho de Deuteronômio, ok? Deuteronômio 27 em diante. E ele coloca o povo de Deus, as tribos de Israel, 6 tribos no Monte Gerizim, 6 tribos no Monte Ebal. Um vai proclamar as bênçãos, outro vai proclamar a maldição. E aí, a palavra de Moisés no final é: escolhe, pois, a vida, a bênção, e não a maldição e a morte. Bênção e maldição. Se nós não cumprirmos a lei do Senhor, nós estamos debaixo de maldição. O problema é que todos nós estamos, né? Todos nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor. E aí Paulo vai dizer, olha só, verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. E agora ele vai citar Deuteronômio 21, 22 a 23, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A palavra de Deus aqui, lá em Deuteronômio, é a seguinte: se alguém dentre o povo cometer um pecado digno de pena de morte, não é qualquer pecado, não que para Deus tenha pecadinho e pecadão, mas sim consequências diferentes de pecado. E aí ele está dizendo, se alguém dentre o povo cometer um pecado para pena de morte, ele deve ser pendurado no madeiro. E maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Quem é que foi pendurado no madeiro, irmãos? A própria árvore da vida. Foi a árvore da vida, lá do Jardim do Éden, que morreu na árvore, pendurado no madeiro. Foi o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, que estava preso nos galhos de árvores, de arbustos, quando Abraão, crente no Senhor, subiu para sacrificar o seu filho. E ele sabia que Deus ia prover, de alguma forma, a salvação do seu filho, ou a ressurreição dele, como diz Gênesis 22. Isso é fé. Isso é crer no que Deus faz, não no que a gente faz. Não era a fé, o desempenho de Abraão, mas aquilo que Deus iria fazer, aquilo que ele acreditava que Deus faria. E quando ele ia matar o seu próprio filho Isaque, Deus não permite e aparece um cordeiro preso nos galhos de árvore. E árvore no hebraico é árvore, madeiro, cruz, é a mesma coisa. Maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que, verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que ele está dizendo é, houve alguém que precisou se fazer maldição em nós, por nós. Toda a maldição do pecado de toda a humanidade recaiu sobre os ombros de quem? Daquele que nunca deveria sofrer maldição alguma. Lembram que lá em Gênesis 15, que é o texto de argumentação do apóstolo Paulo, e que o judeu conhecia muito bem, é a aliança de Deus com Abraão. Quando ele creu, isso lhe foi imputado para a justiça. É aquele episódio magnífico, quando Deus pega, diz a Abraão, vamos fazer uma aliança. E Abraão tem que pegar aqueles animais, parti-los ao meio, fazer um corredor para que passassem ambos ali. Abraão passaria e Deus passaria. E aí o que Deus faz, irmãos? Lembram do texto? O que Deus faz com Abraão? Faz Abraão dormir um profundo sono, e Abraão não viu mais nada.
A aliança foi feita por Abraão? Não, só por Deus. A parte de Abraão também foi feita por Deus. Deus fez as duas partes. Deus fez a parte dele, Deus fez a parte de Abraão. Deus fez Abraão dormir um profundo sono para dizer para Abraão: a maldição que deveria recair sobre os seus ombros e sobre a sua descendência vai recair sobre a minha própria pessoa, sobre o meu próprio filho. Cristo se fez maldição, ele foi moído, ele foi esmagado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para que nós pudéssemos ter vida, vida abundante, vida eterna. Ele foi pressionado, como na prensa de azeite no Getsemane. Ele foi crucificado, ele sofreu as mais terríveis dores, muito mais do que dores físicas apenas, muito mais do que dores da alma, dores emocionais, depressão e tantas coisas ao fim da sua vida aqui entre nós. Ele sofreu toda a opressão demoníaca naquela cruz. Contra ele, todo pecado foi sobre ele. Tudo aquilo que nós experimentaríamos no inferno foi pago na cruz de Cristo. Como Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 2, 14, ele encravou todo o escrito de dívida que era contra nós. Todo o nosso pecado foi pregado com Cristo, foi levado lá na cruz. Eficiência da fé no Senhor Jesus. Nós não precisamos nada além da fé em Cristo. Ela traz bênçãos incontáveis, ela sela a nossa filiação com Deus e ela traz livramento de maldição eterna. As pessoas podem até querer nos fazer mal. As lutas da vida podem ser tão grandes, mas a gente sempre tem que lembrar que há uma bênção preciosa preparada para todos nós que cremos no Senhor Jesus e recebemos a Cristo pela fé e fomos declarados justos por aquilo que Cristo fez no nosso lugar. Deus assim nos ajude a glorificar, a agradecer a Ele, a viver pela fé em Cristo Jesus. O justo viverá por fé.